O nosso LED Contigo tem o oferecimento do Salão da Cat e Lica Nóbrega Esteticista. Também Fotomag Colchões e Manuclean. Tá aí? Ai, que bom! Tô chegando para te fazer companhia. Mais um LED Contigo que começa. Bate-papo, culinária, entrevistas. Vamos falar sobre insegurança hoje com a Marinalva. Ela que é terapeuta holística. E tem mais, tem nosso Cantinho da Fé. O que mais que tem, gente? Ah, tem uma dica de loja de sapatos imperdível. Você vai amar, viu? E no LED Contigo de hoje, nós vamos falar também com a nutricionista sobre abóbora. Você come abóbora? Você sabe os benefícios da abóbora? Um purê de abóbora delicioso, também rúcula, que eu adoro. Ah, e tem mais, viu? Claro, tem a mistura, a proteína, né? Tem um contrafilé delicioso e tudo você vai fazer, sabe onde? No micro-ondas, é facinho. É o LED Contigo, tá começando. Viu que delícia que tá o programa hoje? Claro que eu conto com você nas redes sociais, seus comentários. Conto com você também. Faça sua inscrição no nosso canal LED Contigo aí no YouTube. Curta, compartilhe com os amigos, tá bom? Mas olha, se você gostar do conteúdo, né? Porque eu não quero só números não, viu? Eu sempre falo, não adianta você ter números se você não agrega nada à vida do seu outro. Eu quero agregar na vida de vocês, tá bom? Gente, o programa tá lindo, como vocês já perceberam, né? Pela minha chamadinha anterior. E agora vamos então ao nosso Cantinho da Fé. Hoje o salmo que eu tenho aqui é o Salmo 121, tá? Versículos 7 e 8. Eu vou ler para vocês aqui, a Luiz vai colocar na tela para vocês também acompanharem comigo. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ou seja, essa palavra que eu até gosto, regozija no Senhor. Aquieta-te, porque Deus está te guardando. Ele nos guarda sempre, tá bom? Então, qualquer tipo de medo que você tenha, lembre-se, existe um Deus lá no alto que está nos guardando, a você, a mim, a todos nós. Tá começando o nosso LED Contigo e vamos falar então hoje sobre insegurança, autoestima. Você é uma pessoa insegura? A Marinalva vai conversar com a gente sobre essa parte de insegurança na terapia holística. Eu vou para lá conversar com ela. Ai, gente, esqueci de avisar vocês, tá bom? Antes de ir lá conversar com a Marinalva, no meio do caminho, tem loja nova aqui com a gente, tá bom? Anice Calçados, olha que coisa linda. Esse aqui é um escarpão, mas lá você encontra muita coisa bonita, tá bom? A Anice Calçados vai calçar você. Aliás, a Anice Calçados é passo a passo com você. Roda as imagens. Férias no litoral é mais legal e a Anice Calçados vai te provar isso. Acompanhe as redes sociais da Anice e descubra lugares e eventos imperdíveis que acontecerão na cidade nos próximos dias. E claro, na nicecalçados.com.br você encontra o calçado e acessório certo para aproveitar as férias com todo o conforto e estilo. Anice Calçados, a moda passo a passo com você. Viu, gente? Que lindeza de loja! Anice Calçados, quantos anos, hein? Anice Calçados em Caraguatatuba, calçando toda a população. E olha, com aquele carnezinho fácil de ser feito, com aquela prestaçãozinha que dá para você calçar a família inteira. Anice Calçados, é a moda passo a passo também com você. Estamos de volta aqui no nosso LED Contigo. Vamos falar de bem-estar agora, bem-estar, mas a questão bem-estar mental, gente. A gente fala muito hoje sobre saúde mental. Como que anda a sua saúde mental? Isso eu quero dizer tudo, gente. A gente fala muito, mas o que é uma saúde mental? Marinalva está aqui com a gente de novo. Só para começar, viu, Mari? A gente vai falar rapidamente sobre essa questão da saúde mental e depois nós vamos entrar no tema que nós vamos falar hoje sobre insegurança. É uma coisa que, querendo ou não, atinge. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu morro de inveja quando alguém fala, eu não sou ciumenta, eu sou uma pessoa muito segura. Eu falo, nossa senhora, como essa pessoa consegue ser dessa forma? Tudo bem, Mari? Tudo bem, Leti. Eu já tô íntima, dia. né? Tudo bem, Mari? Ótimo. Bom dia a todos. Novamente, muita gratidão por essa oportunidade, né? Por estar aqui de novo, falando de temas tão interessantes,
para o nosso dia a dia. Verdade. Mari, até para começar, então, só para dar um apanhado assim, sobre saúde mental, o que a gente pode considerar saúde mental? São só pensamentos positivos? Não. Se fosse só isso, né, seria muito fácil. Na verdade, a nossa saúde mental, ela nos define, né? Ela que define um aspecto muito importante da gente, que é a imagem que a gente tem da gente mesma. Ah! Sim, sim. Porque ela está muito alicerçada nas suas crenças, né? Nos seus valores, naquilo que você acredita que você é. Mas que muitas vezes no meio do caminho na sociedade a gente se perde, né? Ah, com certeza. Essa é a questão. Esse é um outro aspecto muito interessante para a gente estar discutindo. Porque quando você fala de saúde mental, você não pode esquecer que você está inserido, né? Em todo um contexto. Você está inserido num contexto social, você está inserido num contexto familiar, né? E esse ambiente, ele interfere, assim, quase que determinantemente na maneira como você lida com as suas emoções, né? E isso você vai assim, meio que criando uma autoimagem negativa de você. Principalmente hoje em dia, né, que você gosta de redes. Olha, eu acho que 3 fatores que ajudam muito a nós termos uma saúde mental comprometida. Redes sociais. Nossa, muito. Troca de valores, não é mais ser, é ter, né? Exatamente. Principalmente. E capitalismo, mundo capitalista. Faz com que você fique com a sua saúde mental realmente assim, você fica desorganizada. Exatamente. Essa é a verdade. Você até acorda bem, mas no meio do caminho, no andar da carruagem, você se perde, né? Gente, isso só foi um apanhado sobre saúde mental para a gente poder entrar num tema que é muito importante. Eu vou começar essa pauta, né? Esse tema de insegurança, que é o tema de hoje com a Mari. Mari, falando o seguinte, as pessoas sempre atribuem beleza à segurança, tá? Nosso roteirinho, que a gente vai conversar sobre insegurança, todo mundo nasce inseguro, a pessoa, ela vai se tornar uma pessoa insegura, quais são os fatores que levam a gerar essa insegurança na vida. Mas vamos, para começar, porque muita gente atribui beleza com segurança, porque, nossa, mas fulano é tão bonito, é uma pessoa tão insegura, é uma pessoa ciumenta, porque sempre se fala segurança, ciúmes. Acho que tem 2 perguntas aí, né? A primeira, ciúmes e insegurança têm a ver, beleza e insegurança, Mari? Olha, Leti, muito pertinente essa sua colocação, essa sua pergunta. O que vem acontecendo? Vem acontecendo que cada vez mais as pessoas estão preocupadas em se engajar a um modelo, né? No caso da beleza, há esse modelo de o que é ser belo, o que é ser bonito, né? Nós mulheres, nossa senhora, sofremos muito com isso. Muito, é uma ditadura da beleza. Sim. Terrível, né? É cabelo, é corpo, é roupa, é tudo, né? E quando você se vê muito preso a isso, você deixa de ser o que você gostaria de ser. Se vestir como você gostaria de se vestir, usar o cabelo que você acha que faz bem para você. Mas isso porque você quer uma aprovação da sociedade. Exatamente. A gente pode pegar esse gancho e já entrar no tema insegurança, né? Como a gente disse, a gente estava dizendo lá fora, de insegurança todos temos um pouco. Ou muito. Sim. Aí Ou que está a muito, questão, né? É importante dizer que não nascemos inseguros. Nos tornamos. Assim como várias coisas, né? Racista, preconceituoso, a gente vai ciumentos, medrosos. Não, ciumenta a gente nasce, não é possível. Porque eu nasci ciumenta, gente. Eu sou de um ciúmes terrível. Eu sou ciumenta de namorado, se eu tivesse marido. De pai eu era ciumentérrima, da minha mãe. Amigos, é incrível. Até de lugares, assim, a pessoa fala assim, ai, por que ele não me levou? É ciúmes? Ou não? Não, nem sempre. Olha, é importante dizer assim, sempre há um outro jeito de olhar para as coisas.
O lado positivo? Sim. Tá? Se você, falando agora do que você está colocando a teu respeito, né? Se você age dessa forma, em algum momento, isso foi necessário. Esse tipo de atitude foi necessário. Esse comportamento foi necessário. Uma defesa? Pode ser. Eu falo muito de mim aqui, gente. Pode Parece ser. até que eu estou legislando por causa própria, mas não é, porque eu falo que a gente só muda mesmo de endereço. O ser humano é igual. Né? Porque esse lance dos ciúmes é uma coisa muito difícil de lidar. Né? E normalmente se atribui, a mulher é muito ciumenta, por isso, ela é muito insegura, por isso que ela tem muitos ciúmes do marido e ela quebra o carro do marido. Essas histórias que a gente ouve falar, de falar do cotidiano. Claro, Leti, que tem assim, tem um ponto que ainda é aceitável como normal, né? Quando foge disso, aí vale a pena se olhar já com um olhar mais, vamos dizer assim... Mais focado? Mais focado até para uma terapia, né? Então, mas até onde é um ciúmes, digamos assim, suportável? Ou algo assim que dá para conviver? Tá. É exatamente isso que você falou. Até onde dá para conviver. Né? Porque o que acontece? Todas essas emoções, o ciúme, a insegurança, o medo, eles têm o lado que acaba se tornando muito limitante. Né? Que acaba te tirando daquelas situações que são suportáveis. Né? Não que são esperadas. Aí que está o ponto X da questão. Porque muitas vezes a gente procura viver no esperado. Por quê? Porque é uma característica do ser humano querer ser aceito. Né? Não querer ser rejeitado pelo outro. Então você acaba aqui se comportando de maneira a agradar o outro. Mas eu acho, né? Eu acho que não é tanto a questão da rejeição, eu acho a questão do medo da troca, não é? Acho que o ciúmes demais, eu acho que é o mais o medo. Não deixa de ser uma rejeição, a pessoa vai te rejeitar para ficar com outra, digamos Sim. assim. Vamos dizer que seria um apego exacerbado? Pode né? ser. Então, por exemplo, uma pessoa que se coloca muito ciumenta, muito provável ela seja uma pessoa muito apegada também a coisas materiais. E esse mesmo apego se transporta para as emoções. Então, ela se apega àquilo e acaba tornando aquela emoção, aquele sentimento, como uma identidade. Então, por exemplo, quando você diz, eu sou ciumenta, como é para você eu dizer para você, Leti, em algum momento você se tornou ciumenta? Ou, nesse momento, você está ciumenta? Ah, e essa pergunta é para você também que está assistindo agora a gente. Eu vou para o intervalo, quando eu voltar eu quero comentários de vocês. Quero que você me fale se você é ou não é ciumenta. Eu vou responder. Posso responder, Mari, na volta do intervalo? Claro! Vou responder na volta do intervalo por que eu acho que eu sou uma pessoa ciumenta. Eu volto já. Quer ajudar a cuidar do meio ambiente? A Manuclean te ajuda! Chame a equipe da Manuclean para lavar o seu carro de forma sustentável e contribua para um mundo melhor. Manuclean. Salão da Cat, mais do que um salão de beleza e um espaço de estética, uma renovação da sua autoestima. Salão da Cat e Lica Nóbrega Estética, juntas iluminando ainda mais você. De volta aqui no nosso Lete Contigo, eu estava aqui pensando, falei assim, mas o que será que eu posso falar? Será que não é bobeira que eu vou falar se eu sou uma pessoa... Por que eu me considero ciumenta?
E eu tô querendo saber você também, eu quero que você se identifique, eu quero que você converse com a gente aí nos comentários, tá bom? Coloque aí, depois a gente passa para Marinalva. Marinalva, né? Será que eu sou uma pessoa ciumenta demais? Ou eu estou, digamos que ali no limite, né? Eu sou uma pessoa que né, não estou legislando por causa própria, só sou a porta-voz de muitas das nossas telespectadoras. Eu sou uma pessoa ciumenta a partir do momento que eu quero toda a atenção para mim. Eu acho. Eu me vejo muitas vezes, quando eu analiso, faço assim, né? Uma análise de por que eu estou sofrendo. Por quê? Porque você queria só que aquela pessoa só tivesse olhar para você, só tivesse tempo para você. Isso é um ciúmes, é uma insegurança ou é algo natural do ser humano? Bom, até certo ponto é natural. Né? Você querer atenção só para você. Sim, porque isso já é nato do ser humano. Mas a questão de não querer dividir, Mari, eu acho que aí eu já estou quase fazendo uma terapia aqui, gente. Pois é. Que a pessoa não quer dividir. É assim, ó. Muitas das nossas emoções, vamos dizer assim, quase todas, elas são natas, né? Porque faz parte da natureza humana esse ser o centro das atenções, tá? Isso a gente já vê lá na primeira infância, né? E alguns fatores externos contribuem para que você seja mais ou menos, tá? Por exemplo, uma criança que foi educada, que cresceu num ambiente onde as pessoas a protegiam demais, né? Não deixava, não permitia que ela colocasse à prova a experiência, as suas capacidades, muito provável ela vai ser um adulto ciumento, como você se coloca. Tá? Tudo tá lá atrás, gente. Tá. Então, assim, não havia naquele momento uma intenção dela ser ciumenta ou dela ser apegada. É que as condições do ambiente, né, praticamente assim, a ensinaram que é daquele jeito que eu posso ter a atenção do outro. Percebe? Faz sentido isso para você? Faz. Para mim, acho que para muita gente está assistindo. Sabe por quê? É mais ou menos igual aquele ditado que fala que a pessoa que, por exemplo, tem mania de gritar. Tudo ela consegue no grito. Porque ela acha que ela cresceu vendo que se ela gritasse, ela conseguiria. Exatamente. É a forma que ela aprendeu a conseguir o que ela queria. É como assim, tá, eu quero uma coisa, então se eu gritar eu tenho. Tá, então as coisas se conseguem gritando. E a mente, ela não faz essa classificação. Para isso eu devo gritar, para aquilo não. Não. Para conseguir as coisas, eu tenho que agir assim. Já né? vai no geral. Trazendo isso para a insegurança. A mesma coisa em relação à insegurança. Na mente, como é que funciona? Então, neurologicamente. Então, na mente acontece assim, são camadas que vão se processando, se desenvolvendo e vai se criando esse processo. Então, é um processo neurológico, a insegurança, assim como outras emoções, né? Que fatores que interferem? Ambiente, como nós já falamos, que ambiente está incluído? Então, o ambiente familiar, a cultura, o lugar onde a pessoa convive, o tipo de educação que ela teve. Dá para se dizer, então, Mari, que o meio faz a pessoa como a gente está acostumado a ouvir? Influencia muito. Agora, ao longo da sua experiência, porque o que acontece? Esse processo neurológico, ele é formado pelas experiências, pelas vivências que tivemos desde a infância. Então, tudo está lá atrás, gente. Essa é a questão, né? Aproveitar a Marinalva, que é terapeuta, e ela faz, né? O trabalho que ela faz é justamente para voltar lá na essência, para você se descobrir, digamos que melhorar. Exatamente. A boa notícia é que não é porque você viveu num ambiente desse que você vai você precisa se tornar uma pessoa insegura, uma pessoa ciumenta, como a Arete está dizendo, né? Você, ao longo do seu processo de vida,
você pode mudar essas experiências, né? Como? Trazendo isso para a consciência. Aí que entra o papel das terapias. Então, mas aí também entra o medo, né? Sim. Tem muita gente que não quer mexer lá atrás. Sim. Tem isso também, não tem? Tem isso também, né? Esse próprio medo de não querer mexer nisso, já é uma questão a ser trabalhada, né? Por quê? Porque isso prova que com essas vivências, com essas experiências, com essas crenças que você cresceu com elas, ouvindo ou você mesma construindo interiormente, você criou uma identidade que muitas das vezes não é a sua real identidade. E é aquela que você sofre no dia a dia para conviver Exatamente. com você mesma. É aquela coisa assim, eu sou isso, mas eu não queria ser isso. Ai, gente, mas não pode. Né? Mas eu acho que é muito querer a aceitação do próximo, da sociedade. É tão difícil isso. E a gente, depois do intervalo, eu vou pedir para a Mari dar umas dicas de como a gente pode se tornar uma pessoa segura. Porque, no final, falar de insegurança, aí a gente acaba entrando em vários nichos. Não dá para falar só da insegurança. Você vê que a gente começou a falar de insegurança, ciúmes, são tudo uma coisa ligada à outra. Sim. Né? Agora, a boa notícia é que através de terapia a gente pode melhorar, ótimo. Mas quem ainda não pode fazer uma terapia, quais as dicas que você tem, Mari, para poder a pessoa dar uma melhorada no dia a dia, mesmo que na correria, sabe, você tem que parar, pensar, falar assim, opa, eu vi a Mari falando com a Leti, lá no Leti Contigo, e eu vou colocar em prática isso. Então, não saia daí que a gente volta já já. E falar também sobre o propósito dessa questão da insegurança. Né? É bom que a gente fale também. Volto daqui a pouquinho. Quer ajudar a cuidar do meio ambiente? A Manuclean te ajuda! Chame a equipe da Manuclean para lavar o seu carro de forma sustentável e contribua para um mundo melhor. Manuclean. Salão da Cat, mais do que um salão de beleza e um espaço de estética, uma renovação da sua autoestima. Salão da Cat e Lica Nóbrega Estética, juntas iluminando ainda mais você. Flora, você sabia que nós adultos nos preocupamos com tantas coisas na vida e esquecemos do mais importante? Sim, o colchão. E tem muita gente dormindo mal. 85% da população sofre com o distúrbio do sono e já inicia o dia com dores no corpo, estresse, cansaço físico e mental. E um dos grandes causadores é o colchão. E é durante o sono que recuperamos as energias. Por isso, é tão importante dormir em um colchão de qualidade. Então não subestime o móvel mais importante da sua casa, o bom colchão. E o colchão Fotomag é espetacular. Acomoda seu corpo perfeitamente, previne dores na coluna, lombar e articulações. Alivia tensões, dores musculares, melhorando na circulação do sangue. São vários modelos, com vibromassagem, cama box, cama baú e medidas especiais. Você negocia direto com a fábrica, sem intermediários. Ligue e marque uma visita. 0800 762 2000. 0800 762 2000. O melhor colchão do Brasil. Fotomag. De volta aqui no nosso Lete Contigo, falando sobre insegurança, ciúmes, é tudo junto e misturado, gente. Essa é a verdade. Não dá pra, eu particularmente, viu, Mari, conversando com a Mari agora, eu acho que não dá pra gente falar de um tema sem falar do outro. Sim. Né? Essa é a verdade. E pena que a gente sempre tem pouco tempo, mas eu já falei pra Mari, ela vai ser sempre muito bem-vinda. Eu quero que ela venha várias vezes para conversar com a gente, são vários temas. E porque nós estamos numa sociedade, viu, Mari, que tem 66 milhões de brasileiros endividados. Tá? O que tem a ver você está falando isso, Leti? Eu estou falando porque, infelizmente, muita gente não vê terapia como investimento. Exatamente. Né? Então, como luxo, né? É luxo. Você tem várias contas para pagar. E você fala assim, eu não posso tirar agora para pagar uma terapeuta. Agora, você tem que ver o seguinte, é um investimento que você vai fazer na sua vida, porque se tiver com a cabecinha boa, meu bem, você trabalha melhor. Trabalhando melhor, a gente tem nosso rendimento.
né? Porque eu sempre falo, a minha vida profissional é que comanda a minha vida pessoal e todas as outras vidas que eu tenho. Querendo ou não, a sociedade é assim, nos leva para esse caminho. Falando nisso, qual que é o propósito para a pessoa que é insegura, para que ela tenha mais segurança na vida? Não são as dicas, propósito. Bom, eu só queria reforçar uma coisa aqui, quando você fala dessa questão do consumismo, né? A importância de você investir em você, né? Muitas das vezes a pessoa vai fazer uma terapia, ela fala, ai, sabe, agora não dá, né? E o processo de terapia é sempre o primeiro passo que ela está dando para se tornar uma pessoa melhor para ela mesma. Porque daí ela vai ter uma postura completamente diferente diante de tudo isso, desse consumismo, dessa loucura que a gente Digamos vive que não aí. vai afetar mais? Aí ela vai estar investindo numa melhor saúde emocional, consequentemente física, né? Ou seja, ela vai ser um ser humano melhor, tá? Então, pelo que eu percebi, pela nossa conversa aqui, Mari, a pessoa, na verdade, tem que ter um propósito. Não as dicas, que as dicas ela vai dar já, aguenta aí. A gente tem que ter um propósito na vida, é isso? Sim. Você tem que ter metas e objetivos muito claros. Mesmo que eles sejam... tem gente que fala assim, nossa, mas eu não tenho objetivo. Eu não tenho uma meta. Quase que impossível você não ter. Mas, falando nisso, baseado no que eu vejo em redes sociais, né? Que hoje em dia eu acho que eu falo que todo mundo é padre, todo mundo é terapeuta, todo mundo é tudo. Inclusive jornalista também, viu, gente? Eu não vou ficar jogando pedra na profissão alheia, sendo que na minha também tem. Tem aqueles que eu falo, nossa, que bacana, eu admiro, e tem aqueles que eu falo, minha Nossa Senhora, né? Tá envergonhando a classe. A gente tem que ser sincera. Em todos os nichos de mercado, de trabalho, nós temos pessoas boas e pessoas que infelizmente não são boas não se tocam que não são e tem que buscar seu dom, porque Deus dá um dom para cada um, tá? Mas eu tô falando isso para você por quê? Porque eu vejo que nas redes sociais todo mundo é filósofo, né? Todo mundo dá bênção, todo mundo é aquilo outro. E muitas frases feitas assim, não adianta você fazer muita coisa, porque o seu destino já está escrito. Então, muita gente deixa de sonhar porque fala assim, pra que eu vou correr atrás? Se tiver de ser, vai ser. E aí? Sim. Quando você tem metas e objetivos, você sai desse lugar de achar que é um destino. Dessa zona de conforto, digamos assim, né? E de achar que é um destino, né? É aquela coisa, né? Eu nasci assim, foi... Meu pai quem me fez assim. É complexo de Gabriela, cravo e canela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Gabriela! Então, assim, quando você tem esses objetivos e essas metas claras, por menores que elas sejam, por mais, assim, vamos dizer assim, alcançáveis a curto prazo que elas sejam, isso te dá uma automotivação. Dá um ânimo, né? Dá um ânimo. Por mais que lá na frente, gente, não vai dar certo, igual a Marina, adorei a frase que ela falou, que não é fracasso, é resultado. Sim. Vou levar isso para minha vida inteira. Por mais que no final das contas não deu do jeito que você queria, pelo menos você teve um ânimo. Faça de um outro jeito. Sabe? Você deu um ânimo para a vida. Vou fazer, vou acontecer. Não deu para fazer, não deu para acontecer, mas tudo bem. Então, a vida continua, a vida que segue, o baile segue. Vamos continuar? Sim. E uma das posturas muito eficazes é você partir sempre daquilo que você sabe fazer bem, que são as suas habilidades. Todos nós temos habilidades, todos nós temos potenciais. Então, parta daquilo que você já fez. Mas nós nos limitamos também, né? Com certeza. Por quê? Porque a gente quer o grande, a gente quer o que o famoso faz. Então, por exemplo, eu quero ser próspera, mas eu não olho para a prosperidade que eu já alcancei. Eu olho para aquela prosperidade lá do que está lá no topo. Que eu queria ter. Que eu queria ser, né? É verdade. Então, uma das posturas muito interessantes no processo é valorize o seu esforço.
celebre isso, te valorize por isso, né? Te olhe com amorosidade, sabe? Você vale pelaquilo que você já é. Legal você falar isso, sabe? Porque eu acho que nas cabeçadas da vida que nós damos, e nós damos muitas, né? Muita gente se sente um fracassado. Sim. Né? E se olha no espelho ao invés de falar assim, poxa, eu tentei, eu fui atrás, não deu, porque não era pra mim, né? A pessoa se detona. Ele se sente fracassado porque ele se compara, né? Então, já entrando aí nas dicas, saia desse lugar de se comparar com o outro. Isso já é uma dica. Sim. Para você não se tornar uma pessoa, não, quer dizer, se tornar uma pessoa mais segura, tá? Mais segura. Uma outra coisa que é interessante também, viu, gente, que eu gostaria de estar falando aqui, e a gente já conversou que a gente vai trazer isso com mais clareza. Nunca diga eu sou. Diga, nesse momento eu estou. Olha, Jesus. Tal situação está me deixando assim. Ai, ou nesse momento eu me sinto assim. Mas as pessoas não param para se analisar, né? Então você fala, eu sou gorda, eu sou feia, eu sou ciumenta, né? Eu sou insegura. Eu estou neste momento ciumenta, viu, gente? Eu não medrosa. sou. Né? Então, que eu quero, onde eu quero chegar com isso, né? Quando você tem essa nova forma de diálogo com você, não, eu não sou, eu estou, você já está aí mudando aqui na sua mente uma crença que ela tem de que você é daquele jeito. Não, você não é daquele jeito. Algo está te tornando daquele jeito e que pode ser mudado. Aí que está o ponto-chave. Pode ser modificado. E mudar o verbo para o estou, ou seja, o verbo estar, não o verbo ser. Não ser. Eu acho que dá para a gente começar a pensar assim, olha, tem aquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu não estou bem, hoje eu não acordei bem, hoje eu não estou bem. Não, neste momento eu não estou bem, pronto. Né? Eu não sou, porque quando você coloca o sou, parece que você não muda nunca. E nós somos mutáveis. Sim, e você coloca na sua mente, você não deixa na sua mente a possibilidade de mudança. Você enquadrou. Eu sou. Então a mente fala, tá, você é então. A mente da gente é terrível, né? Sim. Então, algumas dicas, né, pra gente se tornar uma pessoa segura. Perceba que eu não falei para a gente sair da insegurança. É mesmo. Então, é para a gente se tornar uma pessoa segura. Porque quando você fala para você, eu preciso fazer algo, né? Eu devo fazer algo para me tornar inseguro, você já está, de alguma forma, enfraquecendo aqui na sua mente essa ideia de que eu sou insegura. Mas a segurança também, segurança demais, ou uma pessoa segura também não dá medo em outras pessoas? Vamos dizer assim, Olete, todas as emoções, elas têm um lado positivo e um lado negativo, tá? O positivo é quando ela te torna expansivo. Então, por exemplo, o excesso de segurança vai te tornar uma pessoa mais arrojada, mais destemida. Porque o que acontece com uma pessoa que se sente muito insegura? Ela perde oportunidades. Quer ficar quietinha ali? Ela fica quietinha no canto dela. Medinho. Né? Ela perde oportunidade de trabalho, ela perde oportunidade de relacionamentos, ela perde oportunidade. Né? E assim, e o universo é assim, ele manda, você não está ali para pegar, ele passa, o outro pega. Tá? Tem isso também, gente? Sim. Agora, o que você não pode fazer é usar esse segurança em excesso. Mas tudo que é em excesso também é ruim, né? O equilíbrio. Por quê? Porque, vamos pensar assim, uma pessoa excessivamente segura, ela pode minimizar o outro que está do lado dela. E uma pessoa excessivamente insegura fica refém da outra, fica à mercê da outra. Tá vendo como é? Então, assim, não há certo ou errado. Não. Há, assim, para onde e como essa sua emoção, esse seu estado está te levando.
Então, gente, pena que eu tenho pouco tempo, viu? Mas olha, eu acho o seguinte, só pra gente terminar nosso bate-papo, mas a Mari vai voltar. Mari, porque eu chamo de Mari, mas Marinalva. O nome dela tá aí tudo bonitinho pra vocês, com as redes sociais dela, tudo direitinho, o telefone, tá? Porque é importante que nós nos conheçamos. Mas antes de nos conhecermos, é importante que nós possamos ter, digamos assim, um olhar para nós, para dentro. Sim. Tá? Então, aconteceu alguma coisa que te chateou? Para, analisa, por que está te chateando? Por quê? Não passa para frente. Porque talvez isso daí fique uma ferida não cicatrizada, e ferida não cicatrizada dói lá na frente. Isso. E aí que entra, Leti, a importância da pessoa que está sentindo assim, buscar um profissional, tá? Porque o profissional, no caso o terapeuta ou psicólogo, né? Ele vai estar te ajudando a você entrar nesse processo de autorreflexão e trazer esses seus bloqueios para a consciência. A gente costuma dizer que o que te enfraquece é não saber o que te acontece. Nossa, Jesus, que forte. E mais outra frase que eu vou levar para mim. Gente, eu tenho que anotar, tudo anotadinho. Quando você não sabe o que te acontece, o que está te acontecendo, você fica ali vulnerável a tudo. As pessoas, as situações, as emoções. E isso vai o quê? Vai te enfraquecendo. E cada vez mais você vai se tornando medroso, inseguro, ciumento e por aí vai. Só coisa ruim, gente. Então, na percepção da programação neurolinguística, por isso que ela diz, ninguém nasce inseguro, ninguém nasce medroso, ninguém nasce ciumento. Você se torna quando, à medida que você não se conhece, e você vai se enfraquecendo perante a tudo isso. Então, repetindo, a ti mesmo. O que te enfraquece é não saber o que te acontece, né? Então, esse olhar para si, esse valorizar a si mesmo, valorizar a sua história, todos nós temos uma história. Mesmo que ela tenha sido a pior história, ela te trouxe aprendizados. É verdade. Ai, gente, que medo. Né? Não dá para você olhar para onde você está hoje sem olhar pelos caminhos que você percorreu. Mas tem gente que tem memória seletiva. Mas aí que tá, né? Também tem gente que tem memória seletiva. Eu, no meu caminhar aí, né, com várias pessoas que eu já encontrei no meu caminho, agradeço muito a todas elas, né, tanto as que me fizeram bem, aquelas que achavam que estavam me fazendo mal, me fizeram bem em dobro. Eu sempre falo isso, né? Que é importante, né? Que às vezes a gente fala assim, fulano quis me ferrar. Não, ele te ajudou. Porque ele te tirou muitas vezes de uma zona de conforto. Às vezes você fala assim, fulano puxou meu tapete, me ferrou, isso, aquilo, outro. Não. Se ele não tivesse feito aquilo, você ia continuar do mesmo jeitinho na sua vidinha. E ele te deu um up. Marinalva, muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Até o próximo bate-papo, que você não vai fugir de mim. Aí nós vamos ver qual que é o assunto. Aliás, eu deixo uma coisa que é uma habilidade que eu preciso ter. Falar em habilidade na minha vida, inclusive no programa do YouTube, que é o Lete Contigo, é começar a falar para as pessoas, fazerem a sua inscrição, inscreva-se no nosso canal, dê joinha, comentem, compartilhem. Isso eu tenho uma certa dificuldade. Sugestões do que gostaria que a gente falasse. A participação que é muito importante, não só no YouTube, nas minhas redes sociais, eu sinto uma dificuldade em pedir isso ao próximo, sabe? Só que a pessoa não pode, de repente ela não se sente à vontade de fazer aquilo que eu não pedi. Né? Pode se sentir invasiva quanto ao programa, e o programa é feito, não é para mim, para Marinalva, para Luiz, o pessoal da AVP Produções, não, é feito para você que está do outro lado, que assim como eu, nós temos nossos fantasmas, que olha, todo dia é um ali, ó, querendo assustar. Não é verdade, Mari? Eu quero agradecer então essa oportunidade e também reforçar aqui, entrem lá nas minhas redes sociais e deixem perguntas, que à medida que a gente for fazendo o programa, a gente vai trazendo os temas também que vocês colocam lá, tá bom? Gente, obrigada. Conversando a gente se entende sempre, tá bom? E olha, pode ter certeza que você vai ter gente que vai te ajudar. Tá aqui a Marinalva, eu vou ajudar falando só e trazendo ela aqui, tá bom? E você participe e faça comigo o Lete Contigo, eu vou ficar muito feliz. E na volta do intervalo, vamos falar, você falou de celebrar. Né? Eu adoro celebrar a vida, acho que comer é celebrar, beber é celebrar, né? Então daqui a pouquinho eu volto com a nossa gastronomia, ou melhor, nosso quadro da culinária aqui no Lete Contigo, não saia daí.
Quer ajudar a cuidar do meio ambiente? A Manuclean te ajuda. Chame a equipe da Manuclean para lavar o seu carro de forma sustentável e contribua para um mundo melhor. Manuclean. Salão da Cat, mais do que um salão de beleza e um espaço de estética, uma renovação da sua autoestima. Salão da Cat e Lica Nóbrega Estética, juntas iluminando ainda mais você. Eu tô chegando aqui para fazer minha culinária e a minha convidada, aliás, já tá me esperando, né? Pessoa educada é assim, convidada é que fica esperando, gente. Mas olha, eu tava falando da Nice Calçados, falei já também com a nossa terapeuta. E começamos com o nosso cantinho da fé, né? Que Deus sempre nos guarda na nossa saída, na nossa chegada, é tão gostoso. Falar de alimentação agora, que é muito importante também, assim como fé nos alimenta, né? O espiritual, mas a gente vai comer também, né? Nós vamos falar hoje sobre abóbora. E eu convidei a Simone, que é nutricionista, está lá em São Paulo, né? Por isso nós vamos fazer online aqui, né? Como se fosse uma videoconferência, digamos assim, para falar sobre abóbora. Porque a abóbora, você estava lendo, tem diversos benefícios que a gente desconhece, né? Aí eu falei, Simone, vamos falar sobre abóbora? Ela topou na hora. Aliás, muito obrigada, viu, Sim, por mais uma vez participar do LED Contigo. Da outra vez foi pessoalmente, né? E agora online. Tudo bem com você? Tudo bem, Leti. Tudo ótimo. Feliz em participar novamente, principalmente aí para falar sobre esse super alimento, né, que é a abóbora. Muito bom, muito... É um alimento riquíssimo, né? Então tem muito que falar da abóbora. E a gente não dá nada. Eu, pelo menos, não dava nada para abóbora. Mas é o seguinte, depois de ler algumas matérias, né? E outra coisa, né, Simone? A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes nós achamos que, vamos comer bastante. Mas tem que ter uma certa parcimônia, né? Porque também tudo no equilíbrio. Tudo que é demais, por exemplo, eu gosto de citar exemplos perto de mim. Minha mãe, por exemplo, tem um certo problema com potássio. O potássio dela sobe muito rápido. E verduras e legumes tem bastante, né, potássio, não é isso, Simone? E aí, se você... dependendo. Se você a abóbora tem um pouquinho. Toda vez que tem que o potássio dela sobe, tem lá uma dietinha que ela tem que fazer, e a redução é assim, drástica de certos alimentos, e principalmente nessa questão de legumes, ela pode consumir, mas tem que tirar, tem assim, que fazer fervura 3 vezes. Bom, mas aí é outro caso, porque agora, Simone, enquanto a Simone fala sobre, né, a abóbora, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer um purê de abóbora, só que eu vou fazer no micro-ondas, que é super rápido. Simone, eu vou jogar para você a conversa agora, quero que você vá falando os benefícios para nós da abóbora. Enquanto isso, eu vou começar a minha abóbora aqui, que olha, gente, não tem segredo. Aqui, ó, 1/4 praticamente, né, de abóbora que eu tenho aqui, e com uma água, mas dá 100 ml de água, só para jogar aqui, para colocar no micro-ondas, para poder o micro-ondas fazer como uma fervura, tá bom? Olha, o tempo é de 10 minutos. E outra coisa, pode ser feito também na air fry, tá? Então eu vou começar aqui. Simone, por favor, fale para nós sobre os benefícios de se consumir abóbora. Então vamos falar sobre os benefícios aí da abóbora, alimento riquíssimo, né? A gente tem vários tipos de abóbora, mas assim, no Brasil, acho que as mais conhecidas são a cabotia, a japonesa e a moranga, né? E, bom, o legal da abóbora é que, assim, ela é um alimento riquíssimo em vitaminas, em minerais, em beta-carotenos, em carotenoides. Então, ela é bem funcional aí, bem benéfica para várias patologias, para prevenção, né, digamos assim, de várias doenças. Então, hoje a gente pode citar, ela é boa para o sistema cardiovascular, para a pele, para toda a parte de visão também, por conta aí de todo o carotenoide que a gente tem presente na abóbora. Então, eu costumo indicar bastante, Leti, para meus pacientes, porque tanto até para a parte pediátrica, então a partir de 1 ano é legal indicar, porque assim, a abóbora, fora essa questão toda benéfica que ela tem um sabor bem suave, então dá para fazer receita tanto doce quanto salgada. É verdade, então, doce de abóbora que é uma delícia também, mas e aí como faz com açúcar?
Aí a gente tem umas táticas, usa algum adoçante que seja o xilitol, ou um adoçante realmente natural. Ou pode usar até... Eu costumo fazer, na verdade, eu não coloco nem... Quando eu vou fazer uma receita doce, eu não coloco nem açúcar, eu costumo colocar um pouquinho de coco, o coco já é bem doce, então dá para fazer aí algo bem saudável. Então, o legal da abóbora também é para quem está numa dieta, perda de peso, ela tem bastante rica em fibras. Então, ela tem fibras insolúveis, que a fibra insolúvel, o que é? No estômago, ela fica como se fosse um gel. Então, esse gel, ele ajuda na digestão, a ser o alimento liberado gradativamente. Então, ela não dá tanta... Ela causa uma boa saciedade. Então, ela é bem usada por médicos e nutricionistas para realmente também para perda de peso, porque ela tem baixa caloria, porque ela tem baixo carboidrato, e ela é rica, né, em vitaminas e minerais, como a gente falou. Então, ela vai ajudar também na nossa parte imunológica, no sistema imunológico. Então, Simone, e a questão da quem é hipertenso? Hoje a gente tem muitos hipertensos, diabéticos, né, e tal. Eu acho que é uma recorrência muito grande, né, gente? Não sei você em casa, se você tem alguém na família. E essa questão para a pressão arterial ajuda a baixar? Ajuda a baixar, porque ela, como a gente falou, ela é rica, né? Ela é rica em fibras, em potássio, então ela também tem vitaminas antioxidantes que ajudam aí a parte sanguínea. A gente fala controlar o açúcar no sangue, então ela ajuda toda a parte, tanto de colesterol, quanto essa parte nível de colesterol e açúcar, né? Então, ela vai agir aí, devido à quantidade de fibras que tem, ela ajuda nessa parte. Mas vai lembrar que também, quando fala em fibra, né, Simone, é bom a ingestão de água, né? Porque muita gente acha que fibra vai fazer tudo, mas tem que ingerir água, né? Também, Leti, que a gente fala, tudo assim, é questão de equilíbrio. Você tem que ter realmente uma alimentação equilibrada. Então, não adianta só consumir abóbora e achar que... Não, você tem que tomar sua água, até abóbora. Qual a quantidade recomendada diária? Normalmente, de vegetais leguminosos, é de 2 a 3 porções, então vai se dar mais ou menos umas 200 gramas, 250, depende, né, de cada indivíduo. Eu tenho medo desse negócio que tem gente que fala assim, olha, vou fazer a dieta da abóbora, daqui a pouco só come abóbora. Nós vamos pro intervalo, eu volto daqui a pouquinho, gente. Porque aí eu vou tirar a abóbora, tá bom? E nós vamos fazer a parte da proteína. Aí eu vou aproveitar, então, já que eu já tô com a nutricionista aqui, falar sobre essa questão da proteína, né? Porque só a abóbora não adianta, a gente tá falando do purê de abóbora que eu vou fazer aqui, né? Mas vamos falar da proteína também. Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quer ajudar a cuidar do meio ambiente? A Manuclean te ajuda! Chame a equipe da Manuclean para lavar o seu carro de forma sustentável e contribua para um mundo melhor. Manuclean. Salão da Cat, mais do que um salão de beleza e um espaço de estética, uma renovação da sua autoestima. Salão da Cat e Lica Nóbrega Estética, juntas iluminando ainda mais você. Estamos de volta aqui no Lete Contigo. Gente, hoje a minha culinária é um purezinho que, olha, já durante o intervalo já tirei. Vou até pegar aqui do ladinho, ó, que a Iraci... O prato já tá tudo pronto, eu não gosto de enganar ninguém. Quando eu tô batendo papo aqui com a Simone, a Iraci, né, que trabalha comigo também na produção, já fez a minha culinária aqui, olha, tá aqui, purezinho bonitinho, olha, tá? Que já tem ali no meu prato também. E a carne tá aqui, né, que eu vou ensinar você a fazer... Ensinar, vou colocar sal... Básico, todo mundo, quem que não coloca isso em casa, né? Limãozinho. A diferença, gente, que até eu descobri, quando eu tava procurando algumas coisas fáceis e práticas, eu vi que dá pra fazer a carne no micro-ondas assim. Você vai pegar, eu peguei um contrafilé assim, mais ou menos um pouquinho alto, não é muito alto, mas um pouco alto, não é aqueles que você coloca pra fritar, né? Senão vai demorar mais. Coloquei limão, vou colocar aqui no micro-ondas. Agora, a carne... São 20 minutos, então você vai colocar 10 minutos, aí você vira, depois mais 10. Mas, Simone, voltando a falar com a Simone, que é
nutricionista. Simone, a questão que você, antes do intervalo, você estava comentando com a gente que tem uma porção, por 3 porções, é isso? Por dia de legumes? De leguminosas, normalmente são 2 a 3 porções, é que eu falo, depende do paciente, depende né, da pessoa, do objetivo, mas normalmente, né, umas 200 gramas, né, no máximo no dia, lógico, que depende da preparação, do que for, pode ser um pouquinho a mais, a menos, sim. Mas fala, não tem assim, uma restrição não, né? É só ficar ligado na quantidade. Exato, não tem restrição, é um ótimo alimento, porque tem baixíssimas calorias, como a gente falou, pouco carboidrato, um pouquinho de proteína, então assim, riquíssimo em fibras, vitamina do complexo B, vitamina A, carotenoides, então, como havíamos falado, realmente é um alimento riquíssimo aí para ser consumido por toda a família, desde criança até os mais velhos. Sim, normalmente, a gente está conversando com a Simone, viu, gente? A Simone é nutricionista. E, Simone, normalmente a gente tem mania de fazer um monte de dietas aí que a gente encontra na internet, às vezes só comendo ou verduras ou legumes, mas tem que ter uma proteína também, né? Tem que ter uma proteína, sim, a proteína é primordial. Pelo menos na minha dieta. Hoje eu escolhi um contrafilé. Fala pra gente, contrafilé é muito calórico? Não, Leti, olha, contrafilé é uma carne bem indicada, é uma proteína ótima, um ferro super ótimo. Eu acho que a carne, eu falo, no meu prato, para os meus pacientes, a carne vermelha não falta. Então, o contrafilé ele é riquíssimo, como eu falei para você, em ferro, em zinco, em vitamina do complexo B. Então, o corpo necessita disso. Nós precisamos, né, de proteína para fazer toda a manutenção de músculo, de toda a nossa parte muscular, enfim. Todo o nosso organismo necessita, né, hoje, de uma proteína como a carne. Eu acho que é melhor absorvida principalmente pelo ferro, pelas vitaminas e pela proteína que ela tem. E principalmente aí depende da preparação. Que a gente fala, é muito calórico. Depende da preparação que você for fazer, se você for fritar, grelhar, empanar. Então, tudo tem que ter uma cautela aí e observar como vai ser feito esse alimento. No caso, como é que você vai preparar hoje a carninha? Aqui no micro-ondas, né? No micro-ondas com limãozinho, com salzinho e 10 minutinhos. 10 minutos, né? No micro? 20. Eu olhei na produção ali, são 20 minutos. Mas, na verdade, assim, é bom que você vá monitorando, né? Coloca no micro-ondas ou na air fryer. Hoje está muito na moda esse negócio de air fryer, né? Você coloca e vai monitorando, né? O que for mais fácil. Aí eu acho que não tem calorias, né? A não ser o sal, para quem tem problema com retenção de líquido, mas também é a dosagem, né? Quem tem retenção de líquido e hipertensão também, né, Simone? Isso, tem que tomar cuidado com o sal. E normalmente, quando nós preparamos a carne, evitar, né, comer aquela gordurinha, aquela capa de gordura, sempre retirar. Ai, meu Deus, a melhor coisa que tem, gente. De vez em quando pode, mas assim, normalmente no dia a dia, né, a gente costuma realmente tirar essa capinha de gordura. E eu falo da carne vermelha, claro, a gente não precisa também ser consumida todos os dias, né? Mas é super saudável, faz bem. Então, a gente pode alternar aí com filé de frango, com peixe, e colocar a carne vermelha junto, não deixar os ovos também de lado, sempre com os ovos. Gente, eu tenho mania de ovo. Pode ter carne, eu coloco um ovo junto, eu amo ovo. Então, aí fica legal a proteína, fica um equilíbrio legal aí. Hoje a gente usa bastante proteína, eu gosto de usar bastante proteína no dia a dia, nas dietas aí, e evitar um pouco o carboidrato. Então, a proteína acho que está sendo bem cotada aí ultimamente, em todas as dietas. Ovos, carne e super proteína. Simone, eu quero te agradecer, porque hoje a nossa culinária é curtinha também, porque o programa nós temos uma entrevista longa, né, com a terapeuta, super bacana, que fala sobre insegurança nesse programa. Até te convido a assistir, né? Porque você, além de estar participando, é bacana nós falarmos sobre esse tema de insegurança para a nossa população, para as pessoas, para os nossos telespectadores. Agradeço imensamente você falar com a gente, tá bom? E vamos falar outras vezes, agora que nós sabemos que tem essa possibilidade desse bate-papo, né? Você em São Paulo e eu aqui, tá bom? Com certeza, Leti, eu que agradeço a oportunidade, sempre é muito bom conversar com vocês. Eu mando um beijão aí para todos.
Olha, todos os dados da Simone tá ali, nutricionista, que falou com a gente aqui no nosso Lete Contigo, que aliás nós vamos pro intervalo, eu volto daqui a pouquinho, eu já vou para comer, gente, porque eu já expliquei para vocês, né? 20 minutos a carne, 10 minutos a abóbora, a nutricionista falou tudo que nós precisamos saber sobre a abóbora e também sobre a proteína que é a carne, então eu vou voltar já para comer e deixar você com vontade e a nossa mensagem final do Lete Contigo, tá bom? Volto já! Vô, dormir bem é importante, sabia? Mas é preciso dormir no colchão certo, né? Com certeza, Hércules. Até porque o colchão Fotomag, enquanto você dorme, ele alinha a coluna, corrige o vício da má postura, tira o cansaço, o estresse, as tensões do dia a dia, melhora a circulação, tem propriedades terapêuticas. Te dando energia igual a mim. Exatamente, você compra barato, que compra direto da fábrica, numa condição especial, em até 12 vezes sem juros, no cheque, no cartão, no boleto, planos para aposentado, pensionista, outras formas de negociação. Liga, marca uma visita, você vai conhecer o produto, o nosso consultor vai levar uma maquete, um mostruário, explicar o produto, todos os benefícios, colchão, cama box, cama baú, medidas especiais, modelos com a vibroterapia. O Hércules não sabe o telefone da Fotomag. Sei sim. Então fala. 0800 762 2000, melhor colchão do Brasil. De volta aqui no nosso Lete Contigo na reta final. Bom, carne contra filé, aqui, né, o nosso purê de abóbora. Fiz uma saladinha básica aqui, gente, mas é o seguinte, o X da questão hoje aqui no Lete Contigo é o purê, né? Então vamos começar pelo purê. E enquanto eu já provo esse purê, vamos ver se deu certo aqui, gente, eu quase, porque a produção fez, mas depois na hora de colocar azeite fui eu, né? Quase que eu dou um banho aqui, né, de azeite, que eu exagerei. Mas enquanto eu já vou provar, dá uma olhadinha na nossa mensagem hoje que fala sobre olhar no retrovisor da vida. Olha ali. Ficou bom. Muitas vezes nós esquecemos e ficamos olhando só para o nosso retrovisor, né, da vida. Então, você já reparou que o retrovisor ele é pequenininho e o para-brisa ele é grande. Por que será, né? Claro que tirando a parte, né, técnica da situação, vamos olhar pelo lado emocional, né? Por quê? A gente olha com um olhar mais amplo para o que a gente vai ter lá na frente e parar de olhar para trás. Então, por isso o retrovisor pequenininho, para que ficar olhando para trás? Evite, a não ser que seja para te fortalecer. Você olha no retrovisor, aí você lembra do que aconteceu, você fala, não quero mais isso para minha vida. Aí você olha para frente, tem algo melhor lá na frente te esperando, tá bom? Lete Contigo fica por aqui, semana que vem a gente volta com culinária, bate-papo, mais um programa gostoso, sempre esperando por você para fazer com a gente, tá bom? Não esqueça, nas redes sociais, esteja conosco, @LeteAndrade. E no Lete Contigo, no YouTube, na Urban TV, nós estamos também com você, tá bom? Beijo, até semana que vem!